O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. A gente está recebendo aqui agora no Café com Política o cientista político Rudá Rissi, que vai fazer uma análise aí sobre esse momento político que vive o Brasil, e em especial a tramitação da reforma da Previdência, que amanhã volta a ser discutida na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Rudá, um bom dia para você, obrigado por mais uma vez estar aqui no Café com Política, e começa aí dias difíceis amanhã de novo na CCJ, né? Bom dia, eu agradeço o convite de estar aqui novamente. O dia já seria difícil, porque você sabe que no Congresso, em especial na Câmara, o Congresso Nacional funciona realmente, vamos dizer assim, o eixo político do Congresso é a Câmara de Deputados. E tem na direção dos políticos mais hábeis do Brasil na atualidade, que é o Rodrigo Maia. Sim. Você sabe que a Câmara já discute olhando feio para o presidente da República, porque é uma negociação direta. Esse negócio de falar tem bloco, tem voto, isso aí tem voto se ganhar bem, né? Então, a CCJ está fazendo o trabalho que era esperado deles. Postergar, existe uma pauta, eu não sei se você sabe, de 5 itens para detonar o governo Bolsonaro, diminuir o poder dele. Um dos itens já foi votado, inclusive, que é o do orçamento impositivo, mas tem também diminuição da margem de manobra no orçamento do presidente da República. Você tem uma pauta bomba que vem por aí. Talvez passe no CCJ com muitas mudanças, mas ainda tem um caminho longo no plenário e não vai passar essa reforma. Isso é certeza absoluta. Pode passar alguma coisa, se segmentar, não vai passar. Essa seria a fase mais fácil, né? A CCJ, a dita mais fácil, e ela está sendo a mais complicada neste momento, né? Exatamente, é uma sinalização, é assim que se faz na política, né? É engraçado que talvez no último período, e até mesmo pela candidatura do Bolsonaro, o estilo dele, se deu uma má impressão, talvez para os brasileiros, de que agora que é um jogo de poder, de força, que vou fazer, não vou fazer, e agora deve estar estranhando grande parte da população que votou nele, de ver como que ele entrou como leão e está saindo como gatinho, né? A Constituição brasileira impede que o executivo tenha liberdade, seja prefeito, governador ou presidente da República. Quem comanda é o parlamento. E ele está aprendendo a duras penas o que significa isso. O pior, ele tem dentro do governo uma oposição radical dos militares. E o filho dele, o Carlos, resolveu brigar com os militares. Ele está numa situação delicadíssima, os militares já estão aliados ao Rodrigo Maia, e há uma discussão já no Congresso de implantação do parlamentarismo. O Zé Serra até deu uma entrevista ao Estado de São Paulo recentemente, falando disso, do parlamentarismo sem plebiscito, que é uma manobra e tanto, né? Mas, de qualquer maneira, a situação do Bolsonaro é muito ruim, talvez seja a pior dos últimos 5 anos dele, desde que ele lançou a candidatura, né? Pois é, Rudá, bom dia para o senhor. Bom Seja dia. muito bem-vindo aqui à Rádio Super. Essa questão dos filhos do Bolsonaro é sempre uma polêmica, né? A gente viu logo no começo do governo uma briga entre os filhos do Bolsonaro, envolvendo também o Bebiano. Inclusive, o Bebiano caiu após essas discussões. E o Bolsonaro falou recentemente que estão tentando afastá-lo dos filhos dele, mas que não vão conseguir. E o Bolsonaro usa também uma forma de comunicação via Twitter, né? Onde ele deixa também bem claro ali, junto com os filhos que também usam essa rede social, que os filhos têm forte influência do governo dele. O senhor acha que talvez essa liberdade que ele dá para os filhos pode prejudicar ainda mais o Bolsonaro no governo dele? É o calcanhar de Aquiles dele, né? Ele tem 2 filhos que realmente tem uma importância política grande, né? É o Flávio, que é senador, muito mais hábil, né? Mas que está envolvido naquela história toda do motorista, né? E dos laranjas. E o Carlos, que é o caçula, e como todo caçula, muito atirado, muito cheio de amigos, muito autossuficiente, e é por aí que o Bolsonaro vai cair, vai perder poder, ou seja, pelo Carlos. E é ótimo ter um filho como esse, principalmente para a oposição, e mesmo para quem é do governo, porque você manipula. O Carlos é uma pessoa infantil, não tem habilidade política, você simplesmente joga uma casca de banana e ele pisa em todas. Por exemplo, eles estavam quietos, porque os militares mandaram eles calar a boca, e o Bolsonaro, apesar de ter falado que não ia afastar, calou a boca dos filhos. Mas foi por pouco tempo. Nós vimos esse feriado
prolongado que o Carlos resolveu, que é quem comanda a conta no Twitter, né, do Bolsonaro, o Carlos resolveu brigar com os militares. Quer dizer, é de uma total inabilidade. Justos militares, que foi alvo de tanto polêmica durante toda a campanha do Bolsonaro, atacando violentamente. Ele criou de novo aquele movimento da rede deles lá, 20 mil postagens naquele período, atacando o vice-presidente, o general Mourão, e os militares como um todo. Inclusive vazou um áudio, né, Rudá, esse fim de semana, que seria supostamente do Bolsonaro, alimentando esse poder de ataque contra o Mourão. Então, veja, fica fácil fazer política contra o Bolsonaro. É atiçar os filhos, que eles caem no braseiro facilmente. Principalmente o Carlos. O Carlos é um rapazinho fácil de manipular. E é só fazer ele falar. E fala, não faça isso, é aí que ele faz. Então ele é muito previsível, né? Política é uma arte de muita inteligência. É um jogo de xadrez. Quando a pessoa não sabe jogar xadrez, nem sabe direito o que é isso, ele cai feito um patinho, né? Rudá, alguns especialistas e até nós mesmos aqui no Super N, a gente já falou algumas vezes que a esquerda está desarticulada. Isso realmente está acontecendo? Porque não é o que a gente está vendo agora na CCJ. A gente fez algumas críticas, a esquerda está desarticulada, o Lula está mandando carta da prisão, o Ciro Gomes tenta tomar uma liderança e não consegue, só que na CCJ eles estão conseguindo combater o governo, né? Não, é que como que você avalia esse cenário? O problema é que na CCJ não é só a esquerda que está atacando, é isso que eu estou falando, é uma mobilização inclusive do presidente da Câmara. Inclusive da base, né? Então, a base mesmo, eu não sei se vocês viram o líder do PSL, do partido do presidente, dizendo quem comanda aqui e a reforma que vai sair é a do Rodrigo Maia. E do Centrão, ele ainda falou. Eles é que vão fazer a reforma, não somos nós. Então, você está vendo que é um jogo de empurra, porque o PSL também quer mais espaço no governo, por incrível que pareça. Né? Perdendo um ministro, que era presidente até pouco tempo do partido. Então, eles também fazem um jogo. As pessoas precisam entender que um governo não tem amigo, né? Tem a disputa, é disputa pelo poder, né? Não é um desfile de moda, né? Então, esse é o jogo, né? Que está acontecendo. A esquerda, de uma certa maneira, sim, ela está efetivamente desarticulada. Por quê? Porque a força da esquerda no Brasil, ao contrário da Europa, ela está na rua. Ou seja, se ela tem mobilização do movimento sindical, se ela tem mobilização das igrejas, né, dos movimentos sociais, das organizações de bairro, de território, rural, que seja, ela tem força e aí ela fala grosso no campo institucional. Por quê? Porque o campo institucional é todo dominado pelos empresários ruralistas. Hoje, a bancada da bala e os evangélicos. Então, ele precisa ter força política. E nesse momento não tem. Porque nós tivemos o fim do imposto sindical no ano passado, com a reforma trabalhista, e agora nós tivemos essa medida provisória, que deve cair em 60 dias, se eu não me engano, um pouquinho mais, que exige que a mensalidade paga para os sindicatos, que era definida em assembleia, seja paga agora por boleto. Então, o movimento sindical, que é o que tem mais recursos, está com pouco dinheiro nesse momento. E os movimentos sociais, que lutavam cada um por sua bandeira, estão tendo dificuldade para se unificar numa bandeira única, né? Esse é o problema da esquerda. A hora que conseguir unificar minimamente e conseguir outra fonte de receita, que isso virá com certeza, aí o jogo vai começar a mudar, talvez no segundo semestre. Então não parte só dos partidos. Não, a esquerda está mais forte fora dos partidos do que dentro. Certo. A esquerda partidária é toda no campo institucional, toda focada em eleição. Não tem eleição esse ano. Então só o ano que vem que nós vamos ver a força da esquerda partidária, né? Em recente pesquisa divulgada pelo Datafolha, Bolsonaro aparece com baixo índice de popularidade. Nós já citamos aqui alguns problemas, né? As primeiras perguntas feitas ao senhor, inclusive em relação aos filhos do Bolsonaro. O senhor mesmo disse que eles vão acabar fazendo com que o Bolsonaro, né, caia aí. A que mais o senhor atribui isso e o que, na opinião do senhor, porque a reforma da Previdência hoje é a principal aposta do governo Bolsonaro. O senhor também disse que não passa. Na opinião do senhor, o que o Bolsonaro tem que fazer para aumentar esse índice de popularidade, por exemplo?
Bom, então vamos lá. Primeiro lugar, quando eu disse que ele caia na popularidade, Sim. né? Ele não vai deixar Sim, o governo, sim. não há no horizonte, a não ser, de fato, uma discussão sobre o parlamentarismo que eu falei, que é uma espécie de queda para cima, né? Ele viraria presidente não governa, né? Internamente, né? E o primeiro-ministro seria o Rodrigo Maia. Isso daí é uma discussão, ele tem muita água para passar por baixo da ponte, né? O problema do Bolsonaro, na verdade ele tem vários, eu vou citar dois. Uma é a desarticulação do governo, não tem comando, né? E a segunda é que ele focou na questão econômica antes da hora, e que mostra uma inabilidade total, é um governo despreparado, né? No primeiro momento você vê ministros da educação, a ministra Damares, o Sérgio Moro, o ministro da economia, cada um jogando de um lado e falando sobre a sua agenda. Não tinha articulação nenhuma. Nós tivemos quedas de ministros logo nos primeiros 3 meses. Uma situação assim bem complicada para um governo que parecia que vinha com tudo, com uma agenda clara. E o que ele tinha que fazer logo em seguida, assim que assume o governo? Centralizar a pauta naquilo que o elegeu. E o que o elegeu? Foi a reforma da Previdência? Não. O que deu voto para ele foi a pauta da defesa da família e da segurança. Ele não fez nada nessa área. O Moro demorou para apresentar aquela proposta dele na pauta contra o crime, só que é uma pauta infantil. Anticrime, né? E foi absolutamente atacada por técnicos, políticos. Então, o Bolsonaro não conseguiu aumentar, vamos dizer assim, a gordura que ele teria que ter no primeiro semestre, para no segundo semestre ele pautar a reforma da Previdência, porque é uma reforma antipopular. Já foi durante o governo Temer, mais do que evidente. Sabe-se que essa proposta de reforma é uma proposta que só deixa feliz os empresários e seus filhos, porque 90% da população é contra. O que ele faz? Ele, nessa confusão toda, não deixa claro qual que é a marca do governo e, em seguida, pauta que fica claro a reforma da Previdência. É pedir para perder o índice de popularidade. E perdeu. 61% dos brasileiros, segundo a pesquisa da Datafolha, acham que o Bolsonaro não está cumprindo o que ele prometeu. Entre os evangélicos, houve uma queda vertiginosa de 50% do apoio que ele tinha. Então, assim, a situação do Bolsonaro é muito difícil e ele vem perdendo, além da base popular, ele vem aumentando o número de forças políticas que querem assaltar o governo dele e que faziam parte do bloco político. O que ele teria que fazer? Ele teria que falar menos, concentrar a ação dele numa pauta que lhe interessa, focar a imagem nisso, e para mim não é a pauta econômica, ainda mais numa crise de emprego que nós estamos tendo, é a pauta da segurança e defesa da família. Ele está totalmente desorientado. Certo. Nós estamos caminhando para o fim da entrevista, mas antes a gente tem um quadro que chama de Bate-Pronto. No Café com Política. Hora do bate-pronto. Perguntas objetivas e respostas objetivas. Ai. Léo Mendes. Reforma da Previdência. É um caos plantado para o país. Bolsonaro. Despreparado. Censura. É um problema no horizonte político sempre que um governo vai mal. Supremo Tribunal Federal. Confuso e ilhado num momento mais difícil da história dessa Suprema Corte. Liberdade de imprensa. É fundamental, mas a imprensa tem que ser mais responsável. A imprensa hoje confunde opinião com notícia. Romeu Zema. Péssimo governo, e a gente hoje sabe que o novo não é tão novo assim. Agora, 8h56, a gente conversou com um especialista, com o cientista político Rudá Rissi. Rudá, mais uma vez, muito obrigado aqui por vir ao Café com Política. Eu que agradeço, bom trabalho e um bom dia para todos.